Qual é a diferença aí da Filadélfia para a Laodiceia? Quais são os possíveis critérios que vão fazer esse grupo vencedor, esse grupo de fiéis, que vai fazer um grupo ser fiel, ser vencedor? Tem muitos irmãos que estão na expectativa querendo te ouvir. Irmão Roberto, fica à vontade, meu irmão. Aleluia, assim seja. Bom, voltando aqui a falar da fé racional, não de uma fé abstrata, mas de uma fé solidificada, e para tentar responder a pergunta do nosso ilustre irmão Gilsomar e os demais irmãos que nos ouvem, eu quero recitar 2 textos das Escrituras a respeito dessas 2 Querrilá, a Filadélfia e Laodiceia. A Querrilá sem paredes, a Querrilá sem altar palpável, e a igreja, botar Querrilá, a comunidade das paredes, do perímetro, do altar visível. Shaul descreve em Carta aos Romanos, no capítulo de número 3, eu vou ler só a parte A, o seguinte: de maneira nenhuma, seja Ial verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado na tua palavra e prevaleças quando fores julgado. Quem está com a verdade, o homem ou Ial? Ial ou o homem? Paulo faz uma pergunta à comunidade dos romanos no século I. De maneira nenhuma, seja Ial verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado na tua palavra e prevaleças quando fores julgado. Então, o homem, por mais sábio, por mais culto, por mais intelecto que ele seja, ele muitas das vezes vai falar coisa que não é verdade. Pode acontecer, irmão Roberto? Claro que pode. Claro que pode. Mas nós devemos cuidar que isso não venha sobrepor ou sobressair na nossa vida e naquilo que a gente ministra. A resposta disso tudo está também em uma carta que Shaul escreveu, amados irmãos, Gilsomar, irmão Regis, irmã Maria Pacheco. Aonde está isso, irmão Roberto? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou estar lendo a partir do versículo 6, que diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. E ele continua escrevendo a carta. No verso 7, ele vai dizer: ao contrário, falamos da sabedoria de Ial, do mistério que está oculto, a qual Ial preordenou antes da origem das eras para nossa benevolência. Versículo de número 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, irmão Regis, não teriam colocado Ialsta no madeiro. Se eles entendessem os segredos espirituais, a mensagem do reino, não teriam colocado Ialsta no madeiro. Versículo de número 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Ial predispôs para aqueles que o amam. Tem umas coisas aí
tem uns segredos do Pai, tem uns mimos do Pai, que ele só revelou para aqueles que ele o ama, para aqueles que se interessam pelas coisas do reino, para aqueles que, mediante todas as suas dificuldades, mas o seu coração, o seu propósito, o seu desejo está em querer agradar o Pai, mesmo sabendo que é limitado. Então, o versículo 9 tem um presente aqui, irmão Regi, que é para muitos, que é para todos, não. É para um grupo. Vou ler de novo. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Yahweh predispôs para aqueles que o ama. Versículo de número 10. E Yahweh, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, do Ruá. Porquanto o Espírito, o Ruá, é tudo, investiga até mesmo as profundezas de Yahweh. Cumpre-se aquele versículo que Alcha falou, aquele que pede será vos dado, aquele que bater a porta se abrirá, e aquele que procura achará. Versículo de número 11, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito ruá do homem, que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Yahweh, a não ser o próprio Ruach Kadosh do Pai. Versículo de número 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Ruach que vem do Pai. Olha que coisa interessante. O Ruach que vem do Pai, de Yahweh, a fim de que possamos compreender o que por Yahweh nos foi outorgado gratuitamente. Mente intelectual, mente terrena, não consegue entrelaçar, não consegue fazer um câmbio com as mentes espirituais. Aí surgem as teses, as teorias, a teologia entra no negócio, te mostrando várias saídas, talvez por assuntos difíceis de ser esclarecido. Bom, versículo de número 13 diz assim, sobre isso também pregamos. Olha aqui, estamos pregando o quê? Nós estamos falando de quê? Das coisas espirituais, das promessas. E não se deixando levar por emoções, mas pela razão. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, pelo Ruach, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia. Só vai entender essa fala aqui quem está na mesma sintonia, 5.5. Não estamos falando segundo o intelecto humano, estamos falando de verdades e mentiras. E para me compreender e para mim entender, eu tenho que estar elevado ao meu entendimento espiritual. Vou ler mais uma vez aqui, já estou terminando a minha fala. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades e mentiras espirituais para os que são espirituais. Versículo de número 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade. Está aí, irmão Regi. O próprio texto é esclarecedor. Essas confusões que muitas das vezes surgem no arraiá é porque existe o Espírito da verdade
existe um espírito também infiltrado no meio do arraial, chamado espírito da incredulidade. Isso lá no começo da história, esse espírito se manifestou. Quando ele perguntou àquele casal, diretamente para Eva, o que foi mesmo que Ial falou, ele também estava no arraial dos hebreus que saíram do Egito e predominou sobre a vida de Datã, Corã e Birão, que levou uma galera a duvidar daquilo que o pai tinha revelado à marcha, do caminho que o pai tinha trilhado à marcha e da comunhão que marcha tinha com o nosso Abba Pai Ial. Então não é diferente, não seria diferente nessas últimas horas desta era do século XXI, onde nós cremos que estamos à porta de um evento que tem todas as características e sinais e evidências, segundo aquilo que nós já compreendemos, não com o intelecto humano, mas com um raciocínio espiritual, com uma emuná racional, com os pés no chão, examinando os eventos passados, visualizando o cenário atual do que tudo está acontecendo bem embaixo do nosso nariz. E para terminar aqui, eu vou acabar de recitar 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 2, quando eu passei a ler do verso 6 e o verso 15 e 16. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente de Ial, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Ial. Irmão Gilsomar.